Dan 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 é um dos animes mais esperados de 2024, se não for o mais esperado de todos. Além de ter uma premissa muito interessante, ele tem uma base de fã muito grande. Eu te aconselho a assistir o anime porque realmente ele é interessante e, acima de tudo, desenhar os personagens desse anime, porque ele tem um traço muito diferente, um traço muito único. E se você que está começando, desenhar esse personagem vai te ajudar muito a melhorar suas artes. Assiste o até o final que eu vou explicar o porquê e vou te dar todas as dicas de como evoluir mais facilmente aprendendo a desenhar os personagens de Dan Dan Dan. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo que a gente tá falando é o Wesley, e nesse vídeo vamos aprender a desenhar os personagens de Dan Dan Dan. É um anime que eu tô começando a assistir, um anime que eu achei interessante, a premissa é muito louca, é muito interessante, e eu vi muita gente falando muito bem, então eu aconselho você começar assistindo também. Acima de tudo, o traço dele é muito bom, e eu já adianto, eu vou trazer um desenho desses personagens aqui no canal, então comenta aí embaixo quais os personagens que você acha que eu tenho que trazer, quais os personagens que você mais tá gostando, e o que você tá achando desse anime novo, que pra mim ele promete bastante, eu tô bem hypadinho. Então, se você não conhece a série de como desenhar os personagens do anime, eu vou explicar de uma forma bem rápida para não ocupar muito tempo do vídeo. O que eu vou pegar e fazer? Eu vou te explicar quais são as características, quais são o traço do anime do vídeo. Por quê? Todo anime, ele tem um criador, ele tem um artista por trás dele. Ele teve um desenhista que criou esses personagens. E todo desenhista tem um traço próprio, assim como eu tenho, assim como você também tem. Então, se você souber as características do traço do personagem, do autor do anime, você vai conseguir fazer aqueles personagens muito mais facilmente, porque eles vão ter características em comum e vai ter um traço único naqueles personagens que, se você sabe fazer, vai te facilitar muito no resultado final. Vamos lá. Os dois personagens que eu botei aqui foi o Okarun, não sei muito bem como pronunciar, e a Ayase. Seguinte, o da direita, o Okarun, menino, da menina é da esquerda, eles têm um traço muito interessante, porque, primeiro, eles são jovens. Isso eu volto e meia acabo batendo na tecla aqui nessa série, mas é sempre bom lembrar. Quanto mais jovem o personagem for, mais arredondado o rosto dele vai ser. Por que que isso acontece? Porque quando você está desenhando um personagem, se você aplicar muito traço, deixar o rosto dele muito quadrado, ele parece um personagem muito mais velho. Então, os personagens jovens, por exemplo, bebês, crianças, o rosto dele é bem arredondado. Então, lembre-se sempre disso. Quando você está desenhando um personagem mais jovem, o rosto dele vai ser mais arredondado. Quando você está desenhando um personagem mais velho, o rosto dele vai ser mais quadrado. Então tu pode ver que sempre que tem um personagem assim que ele amadurece, que ele cresce, que ele muda assim de estágio, no sentido de ele era uma criança no anime, depois ele virou um adulto, pode ver que o rosto dele sempre vai ficar mais quadrado do que quando ele era criança. Isso é um traço extremamente comum, isso é uma característica extremamente comum em todos os animes. Então é bom você lembrar disso. Então eles são dois jovens, então o rosto dele vai ser mais arredondado. Outra coisa, o rosto deles geralmente não é um rosto muito grande. Quando é uma criança, o rosto dele costuma ser menor em relação e em perspectiva. Como assim? Já vou te explicar. Mas o rosto deles não é muito grande, tu vê que não tem muito espaço sobrando no rosto. Por que que isso acontece? Porque os traços do rosto dele geralmente são maiores. Então, olha o tamanho dos olhos dele. Tudo bem que nessa cena eles estão um pouco assustados, eles estão meio que correndo. Mas sempre que a criança estiver desenhando ela, uma criança, o olho dela vai ser maior. Por que isso? Porque geralmente as crianças elas são mais expressivas. E o olho é muito importante para você determinar isso no desenho. Sempre que você olhar um personagem, olhar um desenho, a primeira coisa que vai te chamar a atenção vai ser o olhar daquele personagem. Então, personagens expressivos, o autor sempre vai tender a fazer personagens com olho maior.
porque assim fica mais fácil de ver o que ele tá sentindo, mais fácil de passar o que ele tá sentindo naquele momento. Então, isso é outra característica das crianças. Então, nesses personagens aqui, tanto no Okarun quanto na Ayase, tu vai ver que os rostos deles são bem arredondados e os olhos dos dois são bem grandes também, tá? Então, essas características de crianças, assim, mas eu não sei exatamente a idade que eles têm, mas eles devem estar pelos 10, 12, 14, 16 anos, assim, analisando pela imagem deles, assim. Eles são adolescentes, crianças para adolescentes. Então, eles têm essas duas características que são muito comuns em personagens mais jovens. Outra questão bem legal também é o cabelo deles. O cabelo deles é um cabelo que não é muito volumoso nem muito chamativo. É um cabelo mais ok, vamos dizer assim. Eu sempre recomendo que se você tem dificuldade em fazer cabelo, treine essa parte, porque essa parte é muito importante. Todo personagem, todo desenho que você for fazer, você vai fazer cabelo. É inevitável isso. Então eu sempre deixo no final do vídeo dessas séries uma playlist de como fazer os desenhos, tutoriais de desenhos. E nessa playlist o primeiro vídeo é sobre como desenhar cabelos. Então assim que acabar esse vídeo, clica nessa playlist que vai te ajudar bastante a melhorar suas artes como um todo. Mas uma dica muito rápida que eu posso passar de cabelo que já vai ajudar muito nas suas artes. Quando você for desenhar o cabelo, lembre, cada mecha tem que ser única. O maior erro que eu vejo as pessoas cometendo quando vão desenhar cabelos é fazer um cabelo muito duro, um cabelo muito morto, um cabelo muito sem vida, porque faz todas as mechas iguais. As mechas não mudam o comprimento, não muda a largura, não muda nem a posição, nem para onde que está apontada. Não é muito difícil você fazer isso, não é difícil você fazer cada mecha ser única, você precisa mudar cada mecha para ela ter aquele aspecto individual dela. Por quê? Porque isso torna o desenho mais natural. Nosso cabelo não existe mechas iguais, não existe. Vai ter mechas maiores, mechas mais finas, vão ter alguns fios mais soltos. Nosso cabelo ele é muito variado. Então se você faz muito simétrico, muito certinho, muito duro, parece artificial e no cabelo você não pode deixar esse aspecto. Então o que eu te aconselho a fazer? Lembre-se, a mecha ela tem que ser única, então faça mechas um pouquinho mais compridas, faça mechas um pouquinho mais finas, faça mechas um pouquinho mais grossas, faça mechas mudando um pouquinho mais para baixo, outras um pouquinho mais para o lado. Muda, cada mecha tem que ter alguma coisa de diferente. Isso é muito importante, isso vai ajudar muito seus desenhos. Então, outra dica que eu posso te passar também para desenhar esse personagem de Dandadan é que o corpo dele é um corpo bem tranquilo de desenhar, não precisa se atentar muito nessa parte, tá? A questão que eu mais te aconselho assim, é tomar um pouco de cuidado é realmente o formato do rosto, que é a parte mais complexa. Então tu vai fazer um rosto que ele tem que ser arredondado, ele não vai ser um rosto muito comprido, muito grande. Também que dá um aspecto porque os traços do rosto são bem preenchidos, eles preenchem bastante espaço no rosto, não tem muito espaço sobrando no rosto em si. Isso é um pouco questão do olho também, é um pouco questão do que o Okun ele usa óculos, então isso ajuda também a deixar o rosto parecendo ser um pouco menor, mas não faz um rosto muito grande, tá? Isso já vai te ajudar bastante. Não faz um rosto muito grande, um rosto arredondado, olhos bem grandes, porque são a questão de expressão, e fazer o cabelo dando um aspecto de vida. Do corpo, não tem muito o que falar, tá? Até porque, sendo bem sincero, é meio raro tu desenhar personagem de corpo inteiro. Claro que vai acontecer assim às vezes, mas é bem raro. A maioria tu vai desenhando do tronco pra cima e acabou. Então, os traços do corpo não tem muito o que falar. São adolescentes, são traços mais compridos, são traços mais magros e acabou, não tem muito o que falar. Agora eu vou botar uma imagem de os personagens um pouco mais velhos já na transformação deles ali, e depois eu vou botar uma imagem, se não me engano, de vários personagens desse anime pra gente mostrar quais são as características do traço em comum deles. Então vamos comparar vários personagens pra tu ver como essas características desses dois se repetem nos outros. Antes de continuar o vídeo, gostaria de pedir que se você tá gostando, não se esquece, não sai desse vídeo sem antes deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar para um amigo, tá? Isso realmente ajuda muito aqui no engajamento dos vídeos e me ajuda muito a continuar crescendo cada vez mais o canal. Além disso, nós estamos buscando a meta de 1.300 inscritos e quando eu bater essa meta eu quero fazer um vídeo analisando o seu desenho aqui no canal. Então, me ajuda a chegar nessa meta, se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram, que o link aí tá na descrição.
Por que me seguir no Instagram? Porque além de eu te passar algumas dicas, volta e meia eu tô te passando dicas lá no Instagram, é lá onde eu vou pegar os desenhos que eu vou analisar aqui no vídeo do canal. Então, se inscreve no canal e me acompanha lá pelo Instagram para quando a gente chegar na meta de 1.300 inscritos, você ter o seu desenho analisado aqui por mim. Por te passar dicas, por dizer o que você tá errando, o que você tá melhorando, o que você tem que treinar mais. Vai ser um vídeo muito legal que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, se você puder fazer qualquer uma das coisas, fico muito feliz de coração. Então, vamos voltar para o vídeo agora. Agora eu botei a imagem do Okarun, depois dele já meio que transformado. Isso não é um spoiler, isso é meio que premissa da série. Então, você consegue analisar algumas coisas muito interessantes. Primeiro, olha o rosto dele, do Okarun. Tu percebe que o rosto dele tá um pouco mais quadrado? Não tá quadrado, não é um rosto quadrado, extremamente quadrado, estilo Dragon Ball, não é assim. Mas, em comparação com a primeira imagem, você já vê que ele já perdeu bastante daquele arredondamento. E nessa imagem ele também parece um personagem um pouco mais velho. Uma questão que eu talvez tenha ficado meio confusa, que eu acho importante esclarecer. Essa questão de o rosto ser mais quadrado, ela se aplica muito a personagens masculinos. Femininos também se aplica, mas é bem pouco, é bem menos. O rosto quadrado ele dá um aspecto muito mais de masculinidade, por isso que a questão do tempo também ajuda bastante. Então, quando você desenha um personagem com o rosto mais quadrado, ele dá um aspecto de mais másculo e também dá um aspecto de mais velho. Então, isso se aplica muito a personagens masculinos, femininos também se aplica, mas é bem menos, tá? Tu pode ver personagens femininos com o rosto mais arredondado e mais velhas. Pode haver sim, mas ele se aplica também, tá bom? Então tu vê que o Okarun, ele tá com o rosto um pouco mais quadrado, não é quadrado, só adiantando, né, só revisando, melhor dizendo. Outra característica, tu vê que também o olho dele, em proporção com o rosto, tá menor. Tu vê que o olho fechou um pouco. Por quê? Nessa transformação ele fica um pouco mais sério, um pouco menos expressivo. Logo, o olho dele vai ser um pouco menor. Então lembra que eu falei? Quanto maior o olho do personagem, geralmente mais expressivo ele é. Porque quanto maior o olho, mais fácil é tu ver as expressões do personagem, mais chamativas ficam as expressões do personagem. Se o autor quer um personagem com menos expressão, um personagem com uma cara mais séria, ele vai fazer o personagem ter um olho maior. Um olho menor. Se ele quer um personagem mais bobo, mais expressivo, que tu veja o que ele tá sentindo muito facilmente, ele vai ter um olho maior. Então, isso é importante você lembrar também. E logo fazendo o desenho um rosto, né, um olho um pouquinho mais curto, ele parece que o rosto dele também está um pouco mais comprido. Isso é questão de perspectiva, assim, a impressão que dá, mas o tamanho da cabeça em si vai ser mais ou menos o mesmo. E o cabelo, que eu acho interessante de falar, que é... Lembra que eu falei? Cada mecha é única, tu percebe que cada mecha do cabelo do Okarun, pode pausar aí o vídeo e analisa mecha por mecha. Tu vai ver que cada mecha é única. Ou ela é um pouquinho mais tremida, é um pouquinho mais curvada, é um pouquinho maior, um pouquinho mais pontuda. É muito importante que você faça isso para você realmente dar um aspecto no desenho muito natural, um aspecto no desenho muito vivo. Então, não se esqueça desses traços, não se esqueça dessas dicas, principalmente do cabelo, que é muito importante, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a desenhar os personagens de Dandadan e os personagens de qualquer outro anime. Botei essa outra imagem, ela tá um pouco confusa, peço desculpa por não ter imagens tão claras, mas como o anime ele é muito novo, ele é muito recente, tem pouquíssimas imagens assim meio que disponíveis assim no Google, eu tive que dar uma peneirada boa e ainda assim não achei grandes coisas. Mas, bom, o que tu vê aqui claramente nessa imagem? Além do rosto mais arredondado, dos personagens ser mais jovens, tem esse aspecto mais jovem, tem muito daquele traço que eu falei que é um traço mais cartoon. Então, o traço mais cartoon, ele passa muito por isso, ser um personagem com um rosto um pouco mais arredondado, um personagem que dando um aspecto, um rosto mais jovem, assim, meio que distoante do que ele faz ou do que ele é. Então, esse anime é um anime muito bom pra você que tá começando a desenhar. Por que eu falo isso? Porque você que tá começando, você tem que começar com desenhos mais simples, desenhos mais fáceis. É sim importante você se desafiar, é sim importante você estar sempre melhorando, estar sempre buscando desenhos mais difíceis, mas você tem que lembrar, você está começando, não comece com desenhos extremamente complexos, extremamente difíceis, que não vai dar certo, isso é óbvio. Se você tem dificuldade no esboço, tem dificuldade numa pintura e pega um desenho extremamente complicado,
extremamente difícil, que já seria complicado para alguém que domina essas partes, alguém que tem muita experiência na área, por que tu acha que tu vai conseguir? Isso não quer dizer que você não tem capacidade, isso não quer dizer que você não pode fazer esses desenhos. Eu quero dizer que não é aconselhado você fazer agora. Provavelmente vai dar errado o desenho, não vai ficar no resultado final assim, não vai ficar no resultado que você goste e você vai acabar se ficando triste, você vai acabar se desmotivando. Então o que eu aconselho para ser, sim, para ser o melhor, para ser o mais perfeito, para você conseguir melhorar suas artes? Comece com desenhos mais simples. Principalmente se você está começando a pegar pintura, Pokémon é muito legal, Digimon é muito legal, Animal é muito legal, porque são cores mais simples, então você já consegue pegar uma luz e sombra, já consegue dominar um esboço, você já consegue pegar uma excelente experiência em personagens assim, personagens mais fáceis, que se movimentam menos, enfim. Então, comece por essas artes e vai evoluindo aos poucos. Faça humanos também, mas pegue posições mais simples, posições mais paradas. E aí depois que você já for dominando isso, comece a buscar posições que eles estão se movimentando um pouco mais, mudando um pouco mais. Sempre buscando novo, sim, sempre buscando o que você nunca fez, sim, mas evoluindo aos poucos. Comece com desenho simples e vai complicando aos poucos o desenho. Não comece agora a desenhar e já pegue amanhã e faça um personagem com uma imagem assim, com 20 personagens na tela, com um efeito rodando, com pinturas, com luz e sombra, com poderes, com cenário. Vai dar errado, é óbvio que vai dar errado. Começa com desenhos mais simples e vai evoluindo aos poucos. Por isso os personagens de Dandadan são muito importantes, são muito legais e vão te ajudar bastante a isso. Você desenhar os personagens, você já vai ter uma característica muito boa, porque são pinturas bem simples, não são pinturas nada complexas. Eu nem falei de pintura aqui porque ele é muito simples realmente, é só luz e sombra basicamente, não tem nada de especial nas pinturas deles. Um traço mais cartoon, um traço mais simples. E se você começar a desenhar esses personagens, você vai pegando experiência, você vai dominando e vai te ajudar bastante a desenhar os outros personagens, outros animes com um traço um pouco mais complexo. Então essa é a dica principal que eu tenho para passar nesse vídeo. Comece sempre desenhando mais simples e vai evoluindo aos poucos. Você precisa sempre se desafiar, sempre buscar um novo, mas aos poucos. Você não quer dizer que você não consegue fazer desenhos difíceis ou desenhos complexos, mas quer dizer que agora não é o momento. Então é muito importante você entender isso também. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece de deixar um like no canal, compartilhar com um amigo. Clica na playlist tutoriais de desenho aqui, que tem vídeos muito interessantes, que vai te ajudar bastante. Assiste o vídeo de cabelo, assiste o vídeo de olho, assiste o vídeo de rosto, assiste o vídeo de como fazer luz de sombra, degradê, mistura de cores. Basicamente tudo que você precisa aprender para conseguir desenhar qualquer personagem de anime. Então assiste essa playlist que vai te ajudar muito e eu tenho certeza que vai melhorar muito as suas artes. Então até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!